Talvez você, como paciente ou como profissional de saúde que, como eu, tenha se jogado no mundo da cosmiatria, já entenda perfeitamente bem a relevância de uma equipe multidisciplinar ou de múltiplas categorias profissionais sendo elencadas na abordagem de um mesmo indivíduo. Mas para algumas pessoas isso ainda não está muito claro. Eu quero te convidar então a curtir, compartilhar, se inscrever, ativar o sininho para a gente atingir os 100k, por que não? Te agradecer pela audiência fiel de você que está aí do outro lado da telinha e que sempre se faz reconhecer pelos comentários frequentes, por todo o feedback que é muito positivo ao canal, e também te provocar a pensar durante a vinheta quais seriam os 5 profissionais que, para mim, dentre vários outros, obviamente, são mais recorrentes e com os quais eu não saberia fazer dermatologia estética. Vamos junto, vamos conversar um pouquinho sobre eles. Bem, o primeiro profissional, sem dúvida alguma, um tecnólogo em estética e cosmetologia. No caso específico da Espaço Duo, eu conto verdadeiramente tanto com a Glauce, que é a tecnóloga em estética e cosmetologia, e também com a Jaque, que é a fisioterapeuta dermatofuncional, há um tempo à frente de todos os protocolos em estética facial e corporal, hoje mais à frente da depilação a laser. Mas por que eu digo isso? Eu poderia dar vários exemplos, mas sendo bem prático e falando de face, que quase sempre é o que norteia a maior parte das buscas em relação a mim. Não tem cabimento a gente falar em bioestimuladores de colágeno, em toxina botulínica, em ácido hialurônico, em laser terapia, sem que eu não defenda para esse paciente, para essa face, um bom protocolo de limpeza de pele, de hidratação, de revitalização, competências da esteticista, da tecnóloga em estética e cosmetologia. Portanto, eu não saberia trabalhar sem esse tipo de profissional. Claro que estando numa clínica isso é mais fácil, mas se é o teu caso enquanto profissional de saúde não estar numa situação física que permita outros profissionais no mesmo espaço, encaminha, estabeleça parcerias, vale muito a pena, todo mundo ganha e o teu paciente, sem dúvida alguma, maiores e melhores resultados. Segundo profissional extremamente importante para mim, o profissional da nutrição. Um bom nutricionista, uma boa nutricionista como o início e talvez, em alguns casos, algum profissional da nutrologia. Por que isso? Eu poderia também dar vários outros exemplos, mas pensando muito na prática sobre estética corporal, tem sido cada vez mais uma tendência a gente não submeter pacientes de IMC acima de 27 e com altos índices de massa gorda e baixíssimos índices de massa magra a tratamentos que visam a flacidez, a gordura localizada e a celulite. Eu, inclusive, prefiro achar que isso cai um pouco numa falta de ética profissional. Esse paciente, se ele está em sobrepeso ou em algum grau de obesidade e provavelmente ele reúne características que o oxidam, que o inflamam, que glicam tecidos, e a gente já conversou sobre isso num vídeo específico sobre glicação, que tem íntima relação com o estado nutricional desse paciente ou dessa paciente, coisas precisam ser corrigidas e que fogem da tua alçada. E aí é importante a gente reconhecer o quadrado de cada um. E essa é a hora de ter com você na equipe um bom profissional da nutrição ou encaminhar para alguém que seja da sua referência. Terceiro profissional que eu não saberia trabalhar sem, um profissional da educação física, um bom educador ou uma boa educadora física. Quer seja, no caso de quem possa investir para atuar como um personal trainer, quer seja para ser um prescritor de uma série de exercícios conforme as tuas necessidades
e que visam tanto um condicionamento cardiorrespiratório como estímulo muscular, porque a gente sabe que a atuação sobre a fibra muscular é que em muito modula o próprio processo de envelhecimento e o nosso metabolismo. Então, tê-lo como um monitor, um supervisor, que de tempos em tempos revê a sua prescrição. Pararmos com o amadorismo ou até mesmo com a atitude arrogante de acharmos que sabemos comer direito e sozinhos, que sabemos malhar ou treinar direito e sozinhos. Quarto profissional sem o qual eu não saberia trabalhar: um bom dentista ou uma boa dentista. Por quê? Porque no caso dos inestetismos labiais ou periorais, e aí eu estou falando especificamente do lábio, do sulco nasogeniano ou bigode chinês, como muitos preferem chamar, código de barras, linhas de marionete, queda do canto da boca, atuar na cosmetria. Por exemplo, tendo esse paciente ou essa paciente ausência de elementos dentários ou uma prótese não ajustada, faz com que você esteja tomando uma atitude muito pouco ética. Reconheça que a correção da arcada dentária, da mordedura, do volume dentário, modifica sem dúvida alguma as proporções faciais para que aí sim você, numa espécie de refinamento, rejuvenescimento e embelezamento, agora sim se atenha ao que está sendo visto aqui fora. Quinto profissional, último e não menos importante, aliás, nada menos importante, um bom profissional da saúde mental. E isso envolveria tanto psicólogos quanto psiquiatras, quando necessários, sem que a gente tenha a ignorância de caricaturar esse profissional médico como um profissional de maluco. A gente tem que parar com esse discurso, porque esse discurso é, antes de mais nada, um discurso ignorante. O psiquiatra e um psicoterapeuta, um psicólogo, são profissionais que estudaram para cuidar da nossa saúde mental. E por que eu os elenco e não os relevo de forma alguma? Porque não é raro nós encontrarmos pacientes em que a autoestima é muito baixa, mas baixa ao nível de ter que nos chamar a atenção e agir sobre ela. Quando para um paciente ou para uma paciente nada está bom, nada está legal na face, nada está legal no corpo, o nível de exigência desse indivíduo sobre si próprio é muito alto e isso impacta sobremaneira na infelicidade que ele demonstra ao viver. Você, como profissional de saúde, e aí você é profissional de saúde, e saúde é saúde física e saúde mental, precisa não só estar alerta para esse tipo de quadro, mas também atuar sobre ele. E aí vale uma conversa muito franca, muito honesta, muito íntima com o seu paciente sobre a necessidade absoluta de um encaminhamento para algum desses profissionais que te ajudaria e ajudaria, antes de mais nada, ao próprio paciente no reestabelecimento, na recuperação da saúde e do bem-estar, para que aí sim você entre fechando essa tríade feliz, conduzindo os procedimentos que visam a beleza. E aí sim, no final das contas, você ganha o que na verdade eu acho que precisa caminhar junto: saúde, beleza e bem-estar. Tá certo, pessoal? Não quero com isso valorizar profissionais e desvalorizar outros. Eu quero com isso mostrar para vocês, numa troca de experiência muito pessoal, que de fato, como cirurgião, como pós-graduado em dermatologia, pós-graduado em medicina estética, eu ainda assim, apesar dos anos de prática, não sei e pretendo continuar não sabendo trabalhar sozinho. A postura agregadora que se une a outras disciplinas só eleva os teus resultados, a tua capacidade de resolução e de ajuda de fato aos teus pacientes. E não a postura arrogante de achar que a gente sozinho conduz tudo, como se não quisesse estar perdendo o paciente. Eu espero que com isso a gente então tenha se ajudado a se apoiar,
ao invés de se alfinetar, se degladiar, como a gente infelizmente tem observado tanto. Beijo e até a próxima!